Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: a sua hora vai chegar. Amém? Quanto que você crê nisso? Agora fala para você mesmo, fala assim: a minha hora vai chegar. Amém? De 0 a 5, quanto que você crê no que você falou? A sua hora vai chegar, amém? É o tema que eu quero trazer para o seu coração essa noite. A sua hora vai chegar. Toma posse disso, receba isso no nome de Jesus. Porque tem vezes, irmãos, que nós fazemos tudo o que tínhamos para fazer. Há momentos nas nossas vidas que você ora o que tinha que orar, faz o propósito, faz o jejum, se prepara na competência, se prepara na habilidade, se prepara para tudo e parece que não chega, parece que está demorando, parece que está atrasado, parece que vai, mas não vai. Tem hora que quase está chegando assim lá na fila, a sua hora, e de repente parece que volta lá para o final da fila. Ei, a sua hora vai chegar, amém? Receba isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas, amém? Espera, acalma a tua alma, acalma o teu coração. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. O bispo também diz que que terminar bem é mais importante do que começar bem. Espera. O que você faz depois que já usa de todos os recursos humanos e espirituais? Esperar, amém? É esperar, é o Salmo 40, versículo 1 na nossa vida: e esperei pacientemente no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, amém? A sua hora vai chegar, porque quem te prometeu não foi homens. Você não está vivendo fundamentado numa promessa humana. Você está vivendo fundamentado numa promessa divina. Amém? Mas tem dias que parece que a gente fez tudo certinho, que era para dar tudo certo, e parece que dá tudo errado. Tem dia que você segue um script, você segue o manual do treino, você segue a dieta, você segue o jejum, você segue o manual do discipulado, você segue, faz tudo que tem para fazer, mas no final parece que não deu certo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 4. Versículo 4. Nós vamos aprender muito com um personagem hoje. 2 Samuel 4. Amém? E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e a sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Alguns, eu conversei hoje sobre fonema com o pastor, alguns pronunciam Mefibosete, acho que depende da região. Então, goianamente, mineiramente misturado, vai Mefibosete. Entenda a vida desse rapaz, dessa criança até o momento, e depois um jovem homem. Mefibosete era neto de Saul. Quantos já ouviu falar de Saul? Amém? Filho de Jonatas. Jonatas e Davi, foi até uma ministração do Arena esses dias, eram amigos fiéis, unidos em alma, anelados em espírito, confidentes, companheiros de guerra, parceiro, amigo, aquele amigo assim de rocha, aquele amigo até debaixo d'água. Os dois tinham uma aliança, amém? Quando Mefibosete nasceu e teve até os seus 5 aninhos de idade,
Houve um tempo de perseguição, de guerra, onde nós vimos que eles estavam fugindo por uma ameaça. A babá, a ama que cuidava dele, o pegou e saiu correndo. Tente imaginar comigo a cena. E de repente não sabemos como, se um cavalo, se um carro de guerra, se alguma coisa passou pelas pernas da criança, não sabemos como foi, mas ele caiu e ficou aleijado dos 2 pés. Que destino foi esse de Mefibosete? Era para dar tudo certo, amém? Era para ter uma vida de príncipe. A sua descendência era da realeza. Você consegue entender isso comigo? Descendente de um monarca, com todos os direitos reais, honras e pompas e privilégios, mas aconteceu uma fatalidade na sua vida. A vida nos prega peças, sim ou não? Tem dores que nós vivemos porque nós procuramos, nós causamos, nós praticamente provocamos, fomos atrás. Mas tem dores que nós vivemos, que nós não procuramos, nós não provocamos, nós não fomos atrás, mas Deus as permitiu em nossas vidas, para que venhamos superar, para que venhamos crescer, para que sejamos curados, amém? Tem problemas que nós não provocamos. Tem problemas, tem situações, talvez você esteja vivendo hoje, você diz assim, mas isso não é colheita para a minha vida, eu não plantei isso. Mas são problemas que o Senhor permite, para que você dependa dEle para a resolução desse problema. Amém? Tem situações que o Senhor permite para que eu e você venhamos nos humilhar debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que no tempo certo, no tempo oportuno, Ele nos exalte. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Existem situações que ficamos procurando o culpado. Mas por que isso aconteceu? É o governo, é a pandemia, é meu pai, minha mãe, é meu marido, é meus filhos. Foi você, foi fulano, foi ciclano. Mas tem situações que não existe culpado. Procurar culpado é enfadar-se, é carregar peso. Procurar culpado é uma mania, preste bem atenção, daqueles que não sabem processar um problema. Toda pessoa que não sabe processar um problema, viver um problema, passar por esse problema, ela começa a procurar culpados. E procurar culpados, apontar a culpa, não vem com a solução do problema. Quantos estão entendendo? Mefibosete poderia culpar quem pelo seu destino? A babá? O pai? A mãe? Foi uma fatalidade. Pensa comigo, uma criança de 5 anos, o quanto é ativa. Lembra aí os pais. Radassa tem 5 anos. Corre, pula, canta, brinca. Já viveu a experiência de andar, de usar as suas próprias perninhas. De repente, a sua vida dá uma virada. Muda de cabeça para baixo, vira do avesso, está aleijado. E estar aleijado naquela época não tinha sistema de inclusão que nós temos hoje, não tinha recursos que nós temos hoje, não, era andar arrastando-se, com as mãos, era depender dos outros o tempo todo, e estar arrastando, estar no chão, comendo poeira, lidando com a sujeira, era estar humilhado, era estar desonrado. De uma hora para outra a vida dessa criança vira de cabeça para baixo. E eu quero que você caminhe um pouquinho para frente comigo em 2 Samuel capítulo 9 versículo 1. Vamos ler um pouco de Bíblia hoje, bem muitinho. 2 Samuel 9:1. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando com você, amém? E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei:
Não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao teu filho de teu senhor. Trabalhei-as, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás o fruto para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor rei manda, o seu servo assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Eu sei que alguém já pegou a história aí, amém? Quero que você continue com a sua Bíblia aberta aqui. O que nós temos a aprender com Mefibosete, de toda a história que ele tinha, de toda a linhagem que ele veio. Ele enfrentou problemas que ele não procurou, ele enfrentou dores que ele não provocou, mas o que ele foi superando, eu quero pontuar com vocês. Primeiro, um trauma físico. Lá no versículo 3, e disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Sobre Ziba eu tenho uma outra pregação, é uma outra história sobre esse servo. Mas nós vimos que nesse acidente ele teve um trauma físico. E quando Davi, lembrando da descendência de Saul, manda chamar esse servo, perguntando se não havia alguém para quem ele viesse restituir, se não havia alguém para quem ele viesse se lembrar, Ziba não fala tão somente assim: tem Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. Ziba diz: aquele aleijado, ele está aleijado de ambos os pés, apontando um erro, apontando uma deficiência, trazendo-lhe uma exclusão. Quantas vezes de repente tem alguns Zibas nas nossas vidas, que quando você está próximo a chegar a uma bênção, a chegar a uma promoção, a chegar a uma vitória, alguém, ao invés de te elogiar, primeiramente aponta um erro, primeiramente aponta um defeito. Só que o rei insiste em que Mefibosete seja trazido à presença dele. Eu penso que Davi deveria ter pensado: eu não perguntei a situação física dele, eu não perguntei o que ele tem, eu não perguntei quem é, como ele está, eu perguntei se há um descendente, eu perguntei se há alguém para que eu lembre as promessas. O Senhor não quer saber qual é o defeito e qual é a situação que você está agora. Ele te diz: eu lembro você as minhas promessas, eu lembro você independente do que você fez ou deixou de fazer. Eu tenho promessas, eu tenho uma aliança, eu tenho uma promessa que se manifestará na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Não é o trauma físico que vai paralisar você, não é a limitação que vai te deixar no chão, andar rastejando, andar mendigando. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, amém? Para que você viva a dupla honra. Quando nós falamos de ser honrado, nós não entendemos o osso dessa situação. Eu tenho que ter sido humilhado,
aquele que é humilhado será exaltado. Amém? Para que venhamos viver o outro lado das promessas de Deus, eu tenho que passar pelas dificuldades de enfrentar a promessa. Segundo trauma, um trauma familiar. Há quem diga, eu não me aprofundei, não troquei ideia com o pastor, porque nessa hora deu esboçar uma pregação, converso muito com ele, mas que a mãe de Mefibosete morreu no parto. E que Jonatas o deixou aos cuidados da babá, exatamente por não querer olhar para o filho e ter aquela lembrança. Se assim ele tivesse crescido rejeitado pelo pai, ainda tinha outra situação. Ele foi tirado do seu contexto familiar. Provavelmente todos foram morridos na guerra. Provavelmente todos foram atingidos. Ele foi tirado da sua cidade. Ele foi tirado do seu lugar e foi levado para Lodebar, para outro lugar, para viver escondido, para viver abandonado, para viver largado. Esse foi um trauma familiar. O seu próprio nome, Mefibosete, significa vergonha, fracasso e derrota. Não bastasse a situação física, carregava em si um nome com esse significado. Hoje talvez não seja o seu nome que tem esse significado, mas o Senhor precisa que você coloque para fora uma situação na sua vida que tenha esse significado. Talvez hoje você não goste de olhar para uma situação que lhe traga vergonha, que talvez para você é derrota, ou que talvez para você está vivendo um momento de fracasso. O Senhor está te lembrando que Ele tem uma aliança, que Ele tem promessas. Amém. Nós vimos um outro trauma, o trauma psicológico, o trauma emocional. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Quando Davi chama Mefibosete e vai conversar com ele, ele diz: quem sou eu para o Senhor estar falando comigo? Um cão morto. Queridos, a expressão um cão morto em Jerusalém para o judeu é a expressão de algo totalmente desprezível. Nós vimos um trauma psicológico onde a identidade de Mefibosete está totalmente afetada. Quantos conseguem entender isso? Satanás tem estratégias para atingir os filhos, e uma das é afetar a nossa identidade de filho. Ele toca na nossa paternidade espiritual. Tanto é que nós vimos lá em Mateus 4:4, aonde ele afronta, onde Satanás afronta Jesus: não és tu filho de Deus? Então pede para que ele transforme esses pães em pedras, e Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só o momento do afrontamento da fé, mas do afrontamento da identidade, da paternidade espiritual. Ei, você é filho de Deus, você é filho do rei. E Mefibosete diz: quem sou eu, um cão morto, para que o rei olhe para mim? Nós estamos falando, alguém poderia dizer: Mefibosete, quem é você? Você é da realeza, você é descendente do trono, você tem a linhagem da monarquia no teu sangue, e você está vivendo rastejando, desprezado e rejeitando a sua própria identidade. Tem pessoas aqui pensando: quem sou eu para Deus me abençoar? Quem sou eu para importunar tanto a Deus? Ou tem filhos aqui pensando: parece que o pai se esqueceu de mim. A sua hora vai chegar. Levante as suas duas mãos e receba, e aplauda Ele. A sua hora vai chegar. Você é filho do rei, e Ele não se esquece, ainda que as situações estejam totalmente adversas. Essa história, assim como a nossa história, não termina aqui. Ela tem um final feliz. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Isso para quem vive com Ele, amém? Isso para quem vive Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são para cooperar para o bem. Nós vimos um outro trauma,
social. Versículo 4. E disse-lhe o rei: onde está este? Ziba, o rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar, uma cidadela. Era um lugar cujo nome, Lodebar, significa lugar da vergonha. Ele tinha um nome com significado fracasso, derrota. Foi enviado para Lodebar. Outras traduções dizem que é lugar do silêncio. Talvez você esteja vivendo neste lugar. Está vergonhoso. Está doendo. Ou está num lugar de silêncio. Lodebar, um lugar nenhum. Lugar de desprezo, lugar de vergonha. Um descendente da realeza vivendo de maneira indigna de todos os privilégios que ele tinha direito, vivendo em Lodebar. E o Senhor não tem este lugar para os teus filhos, amém? Essa história da sua vida, esse lugar que você está hoje, ele pode ser um lugar de passagem. Não é um lugar de permanência, não é um lugar para você estacionar, não é um lugar que Deus te esqueceu e que vai te deixar ali para sempre. Esse Lodebar na sua vida é uma passagem, porque a sua hora vai chegar. A sua hora vai chegar, Ele não se esquece. O tempo todo, em todo o tempo, Ele se lembra de cada um dos seus. Ainda que Ele precise chamar um servo e perguntar: tem algum descendente de Davi? Entenda a situação, entenda anos que se passaram. Assim foi com José, estava lá na prisão, encarcerado. De repente o copeiro se lembra do sonho que ele revelou, e Faraó manda chamar, tirou do cárcere, tirou ele da prisão, levou a um lugar alto, a um lugar de exaltação. De repente Mefibosete já não tinha mais a identidade, já não tinha mais esperança de nada, e Davi manda chamar. O pai vai mandar chamar alguém que Ele vai usar para levantar você, porque a sua hora vai chegar, amém? Não desista de esperar, não desista de crer, por mais que está parecendo que tem um entrave, está parecendo que vai, mas não vai, parece que falta alguma coisinha, e você não identifica qual é, não sabe qual é. A sua hora vai chegar. Acalma a sua alma, acalma o seu coração. Os filhos sempre estarão no lugar certo, que é a mesa com o pai. Filhos terão sempre lugar de filhos, não serão tratados como um cão rejeitado. Olha como Mefibosete já tinha tomado posse daquela identidade que não era dele. E nós vimos isso outra vez com a mulher cananeia, quando ela diz que não pode então cair das migalhas da mesa para que venham comer. A questão de cão biblicamente é algo muito pejorativo, e Mefibosete carregava sobre si esse fardo. Mas Mefibosete foi alcançado pela graça, amém? Para cada trauma que ele viveu, houve uma porção de graça, de cura de Deus para a vida dele, fazendo-o esquecer, tirando ele da terra do esquecimento, do lugar do silêncio, do lugar do desprezo, tornando ele para a realeza, aleluia, fazendo ele assentar-se à mesa do rei continuamente. Davi diz que não foi só uma refeição, não foi só por um tempo, ele assentou-se à mesa do rei continuamente. Para cada tempo de escassez vai vir o tempo de fartura, para cada vergonha vai vir a vitória, para cada esquecimento vai vir a lembrança do Senhor para a sua vida, para cada humilhação vai vir o tempo de exaltação de Deus para a sua vida. O tempo certo vai chegar na sua vida, amém? Pode aplaudir o Senhor. Olha a graça alcançando o versículo 7. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei eu de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei
todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Aquilo que é teu está guardado. Aquilo que é teu, Satanás não rouba. Ainda que você tenha perdido, ainda que o inimigo tenha levado, o Senhor fala de restituição. Amém. Ele vai restituir. Você vai tomar de volta aquilo que é teu. Você vai pisar no terreno do inimigo e vai pegar de volta aquilo que é teu. Amém. Talvez eu estou falando de uma restituição da sua paz. Estou falando da restituição da sua felicidade. Estou falando da restituição do seu propósito, da sua missão, do seu destino de vida. Satanás vai soltar tudo que é teu e vai vir para as suas mãos em nome de Jesus. Amém. A graça o alcançou. Talvez Mefibosete, você chegou diante de Davi com medo. E Davi diz para ele, para dizer: não temas. Calma, eu vou usar de misericórdia contigo. Em favor de quem? Do teu pai Jonatas. Ei, eu quero te dizer que Deus honra alianças. Amém. Deus se lembra de alianças. Amém. Deus não faz alianças para que alianças sejam quebradas. Deus tem prazer nas alianças. Alianças são proteção. E havia uma aliança, havia uma semente plantada há quanto tempo? Entre Davi e Jonatas. E essa semente ecoou, clamou e respingou, restituiu na vida de Mefibosete. Quantos estão entendendo? Por causa daquela fidelidade, por causa daquele princípio, por causa daquela aliança, Davi disse: eu vou te restituir por amor de Jonatas teu pai. Posso ouvir um glória a Deus? Restituição em meio ao esquecimento. Muitas vezes, se você foi desonrado, humilhado em público, a sua honra e a sua restituição também acontecerá em público. Amém? É assim que faz o nosso Deus. Versículo 7, 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como tal? Chamou então Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, preste bem atenção, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor rei manda, o seu servo assim fará o teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa com os filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Não importa o teu passado, não importa aonde você esteve, o que você viveu, há uma promessa: Ele não desiste de mim, de você. Ele te tira de lá, Ele te arranca de lá, ainda que com as marcas ou com as sequelas. Ele te coloca à mesa do rei, para comer continuamente, para se fartar, para ser abençoado. Não só você, entenda, as bênçãos que você está fazendo hoje, a aliança que vocês têm hoje com Deus, vai respingar nos seus netos, nos seus bisnetos, em toda a sua descendência, em nome de Jesus. Nós não sabemos o tempo em que as promessas vão encontrar, vão tocar, vão abençoar, mas o nosso Deus é um Deus de aliança. Amém. E por último e não menos importante, sentado à mesa do rei, de cão morto a herdeiro real, aleluia, de Lodebar, lugar de silêncio, de humilhação para Jerusalém, de desprezo para honra, de humilhação para exaltação, de vergonha para glória, de miséria para realeza. Esse é o nosso Deus, que tira do monturo o necessitado, ergue-o, levanta e o faz assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus, que faz muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo
teu poder que opera em nós. Não deixe que roubem a tua promessa. Não deixe que sufoque a tua promessa. A sua hora vai chegar. Mesmo que você esteja vivendo o destino que você não procurou, que você não desejou, este lugar é só de passagem. Essa situação é só de passagem. A sua hora vai chegar. E Ele te chama pelo teu nome, pelas alianças que foram construídas no passado. E não precisa ser um passado só da sua geração tão longe. Um passado daquele dia que você chorou aqui no altar. Daquele dia que você entregou, que você semeou, que você se lançou. Daquele dia que você se prostrou no seu quarto. Daquelas orações de madrugada, lembra? Daqueles jejuns. Daqueles propósitos. Ainda assim parece que veio a vergonha, veio a derrota, não veio o que você pediu, não veio o que você esperava. Um problema que você não procurou, que você não causou, mas que Deus permitiu essa dor para que você venha ser modelado, amadurecer, crescer, vencer e exaltar o nome dEle. Amém? Ele não se esquece. O homem pode esquecer até do teu nome. Talvez aquele currículo que está lá no final da gaveta. Talvez alguém que tentou sabotar. Ele pode virar toda a situação. Porque Ele tem com você uma promessa pautada em uma aliança. E Deus não quebra alianças. Ele não é como o homem que volta atrás com as suas alianças. Ele permanece fiel. Se fores infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não volta atrás com aquilo que prometeu. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus, e dizer para Deus o quanto esse lugar chamado Lodebar está doendo na sua vida. O quanto este lugar tem colocado em xeque a tua identidade, a tua paternidade. Vai chegar a tua hora. Eu consigo tentar imaginar o dia em que estava Mefibosete vivendo a sua rotina, que era comum como todos os outros dias, como um cão, rastejando, humilhado, escarnecido, envergonhado. E de repente um servo chega até ele e diz: o rei mandou te chamar. Vai ser na hora que você menos espera. Ele vai mandar te chamar. O seu lugar é assentado à mesa. Santo. Você é descendente da realeza. Você é filho do rei. Santo, santo. Santo, 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 santo. Te adoramos, Pai. Coloque a mão no seu coração. Um lugar à mesa com Cristo. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E és Deus de perto e não de longe, e nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. A bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança. Alcança nos níveis mais profundos da nossa alma. A bondade, a graça e a misericórdia te alcança no nível mais profundo do teu interior, do teu coração. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Parece que você está esquecido, mas a alegria mas não está, de manhã. porque Ele não se esquece. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Cante, declare essa canção. tu és fiel. És fiel, aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos. Eu posso enfrentar, aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser. Toma posse da sua promessa. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Senhor, nessa hora eu abençoo o teu povo. Pai, eu abençoo a tua igreja, os teus filhos que tomam posse, meu Deus, do lugar à mesa, do lugar de honra, do lugar de vitória. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, a nossa hora vai chegar e o nosso coração em Ti vai se acalmar, vai esperar a hora que o Senhor vai chamar-nos pelo nome
nome. Deus te chama pelo nome. Ele ressuscita os teus sonhos pelo nome. Ele muda a tua situação por completo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada na sua vida. Respostas da parte de Deus para o seu coração. Em nome de Jesus, essa situação será revertida. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, quando as árvores balançam, os frutos caem, chega um novo tempo. Quando a tempestade bate forte e traz muitas vezes situações difíceis, como essa que a pastora ministrou, Deus traz um novo tempo. O Senhor vai trazer um novo tempo. Ainda antes do arrebatamento da igreja, nós vamos viver o tempo de maior crescimento e prosperidade das nossas vidas, porque é promessa de Deus. Ainda vai acontecer muita coisa, e eu peço que em nome de Jesus você se firme nesse Cristo, se firme nesse Jesus. Ajude sua família a se salvar, ajude aqueles que estão longe de Deus a se aproximar de Deus, porque vamos viver algo tremendo, sim, mas esse algo tremendo tem que ser com Jesus em primeiro lugar na minha vida, no meu coração, nas minhas atitudes, nos meus compromissos. Amém? Que mês de maio já possa começar algo novo na sua casa, na sua família, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso Brasil, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus. Oh Pai, muito obrigado. Há um espírito de constrangimento nesse lugar, mas não é um constrangimento de te paralisar, é de te fazer refletir. Há um ambiente espiritual de colocar as coisas no lugar. Escute, não é uma tristeza do mundo, é uma tristeza de Deus, muitas vezes para te promover para um lugar de alegria, uma inquietação que vai te trazer considerações para mudança em relacionamentos e situações que você precisa se posicionar em Deus, porque Ele está fazendo. Pai, muito obrigado por esse culto. Nós profetizamos uma semana de milagres, portas abertas. Meu Deus, aqueles que estão fechando negócios tenham sabedoria. Aqueles que estão esperando a Deus uma resposta voltada para a área financeira, que continuem firmes e que recebam essa resposta. Aqueles que têm exames médicos, meu Deus, negativos, ruins, que o Senhor mude a realidade e traga cura ao corpo de cada um. Casamentos sejam ajustados, filhos se convertam aos pais, pais se convertam aos filhos. Meu Deus, nós abençoamos o Brasil e as nações, o nosso governo, pedimos a Tua misericórdia e declaramos um novo tempo sobre as famílias, sobre Caldas Novas, o Goiás e o Brasil. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre toda a igreja, e a igreja recebe dizendo amém, amém e amém. Beijo do coração, Deus abençoe, vão com Deus. Pessoal de casa, Deus abençoe sua família em nome de Jesus, amém. As mamães que trouxeram os filhos hoje, domingo que vem, é imprescindível que eles estejam novamente, porque estamos preparando uma apresentação para as mamães, amém? Então venha domingo que vem com seus filhotes, em nome de Jesus. Sua graça e te dê paz.